É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho. Já é o nosso último bloco, né? Passou voando, né? Ô, gente, o chefe está sentado assim mais ou menos, não é desleixo não, tá? É que ele está com o probleminha no joelho, está com o joelho mobilizado ali, né? O pessoal vai ver o Vanderlei sentado assim, pô, o cara não senta direito. Eu fiz uma arte. Fez arte, né? O Vanderlei é terrível, gente. O Vanderlei fica lá no sítiozinho dele, lá puxando as coisas, aí depois fica sentindo contusão, né? São os problemas de junta, né? Junta. Está na época disso. Estamos juntos. Nós avós temos esses problemas, gente. Vanderlei, antes da gente falar da nossa foto do dia, o Diário acabou de publicar ali no Facebook mudanças no secretariado do Vinícius Clausen. Eu sei que a matéria vai sair amanhã, que a gente está pesquisando ainda, vamos trazer todas as mudanças, o que elas representam, vamos tentar colocar uma fala do Vinícius aí, mas tem nome conhecido, né? Tem nome conhecido, já passou por lá. Como é que você vê isso aí? Eu soube disso por umas 8h30, quando me perguntaram, eu falei assim, não é verdade, é outro nome, é homônimo, não tem como ser, né? Mas o governo arrumou um novo controlador-geral, que é um secretário do Arley mandado embora por incompetência. Rapaz, isso aí é... O secretário já não era grande coisa, agora dava para continuar o que estava rolando aí, né? Essa coisa meio que governo tricano, Arley, Mascatão, esse governo está aí também uma cópia do que era antes. Mas agora piora bem, porque nem o Arley aguentou esse secretário. Ou seja, e os motivos da saída dele do governo foram motivos justos. Teve conta reprovada, ele foi o grande responsável pelas contas do Arley aprovado em 2012, foi o grande mentor do malfadado plano de cargos e salários, porque foi um plano que beneficiou alguns segmentos, mas comprometeu a folha, não houve um estudo de impacto. A folha e não se pensou no impacto orçamentário. É claro que os servidores defendem o plano, algumas pessoas, principalmente aqueles que foram os mentores do plano, mas o plano é quase um plano Collor dentro da administração municipal. Qualquer mudança que vai se fazer, você vai dar um aumento para o servidor, para o funcionário seu, você consegue honrar aquele compromisso no fim do mês. Então ali não tinha essa previsão. O plano foi generoso com algumas camadas, o plano não é bom para o servidor, é conversa fiada que é, o plano é bom para alguns servidores. Alguns pularam ali, duplicaram o salário, realmente foi bom. E foi necessário, algumas previsões do plano eram relevantes, eram interessantes. Mas nada que se faça qualquer coisa que se faça sem uma previsão de ser custeado, né, você tem que ver, a coisa tem que ser orgânica. Se não vai ter dinheiro para pagar aqueles benefícios que vai dar para alguém, você vai comprometer a marca. Então, hoje, certamente e esse plano leva ao ponto da prefeitura não cumprir o próprio repasse da Teleprev. A Teleprev começa a degringolar a partir do plano de cargos e salários, né? Então, aí a Teleprev, que o Jorge Mário Ladrão, o grande ladrão, deixou com quase 30 milhões de fundo, no fundo da Previdência, do servidor. No ano seguinte já começou e hoje está com mais de 100 milhões. Eu estou nem reajustando. Já é capaz de estar em 200 milhões o débito da Prefeitura com a Teleprev. O saldo, o fundo que a Teleprev tem, ela consegue pagar 3, 4 folhas do inativo sem receber recurso, sem receber repasse em dia. Hoje a Prefeitura está fazendo um repasse atrasado para a Teleprev de débito de 6 meses atrás. Ela não está fazendo débito, não está fazendo pagamento do mês. Né? Tudo isso na conta desse plano e dessas coisas erradas que aconteceram na controladoria da Prefeitura, lá nos anos 2012, 2013, que levou até em 2015 o Arley se safar daquele servidor ali, agora que o Vinícius está aproveitando. Olha, o Vinícius, de repente, está sabendo que ele tem esse novo secretário agora, porque é impossível ele ter nomeado esse camarada de livre e espontânea vontade, ou sabendo o que ele está fazendo. De repente, alguém pregou uma peça para ele lá, porque não tem explicação colocar alguém que já foi, já tem uma má referência, já tem uma competência questionada num governo anterior. Né? E o Arley realmente era um cara jeitoso, bonzinho e tal, mas é a prova de que não foi um bom gestor e que não teve essa competência nesses espaços, né? Principalmente planejamento, fazenda, administração, controladoria. O controlador é o cara que
diz, isso aqui não pode fazer, isso aqui já foi feito assim em tal lugar, ele tem que ter uma experiência, uma vivacidade para a questão no caso, administrativa muito grande. Ele foi controlador, né, no governo Arley e agora entra como secretário de Planejamento. Também controlador. Ele vai ter a função de controlador também, certamente. Mas ele está agregado. A Yara, no caso, é controladora, né? Ela está nomeada como controladora, né? Tem essa mas nos bastidores, esse governo não é claro. Nós temos aí um secretário de Ciência e Tecnologia que não tem, de uma secretaria que não existe, que cumpre a função de assessor de imprensa quando a prefeitura tem um assessor de imprensa que não vai na prefeitura. Ou seja, então, o que se sabe, o que a reportagem conseguiu apurar, é que ele vai ser o controlador. Esse cargo aí de secretário é só para inglês ver. Vamos dizer assim. Não seria o primeiro, né? Não seria o primeiro. Não seria o primeiro. Vamos para a foto do dia? Vamos, que esse assunto é para amanhã? Vamos lá, foto do dia, por favor, Rodrigo, coloca na tela. Rapaz, essa foto podia estar bem melhor, né? Mas tá bom, ela é uma foto com muita qualidade. Essa é a resolução. Hospedaria? Né? Essa é a hospedaria de Três Córregos, é bem interessante, né? E esse terreiro que tem em frente à hospedaria aí, é o que me provocou a curiosidade para trazer essa foto, é a antiga estrada Magé-Sapucaia. Teresópolis foi construído à margem de uma estrada, né? A gente fala da beira-linha, que as casas foram feitas à margem da linha, né? Daí o nome beira-linha. Teresópolis é uma cidade à beira da estrada Magé-Sapucaia, que tinha um trecho urbano entre o Soberbo e o Vale Paraíso e a Prata, e aqui a cidade, o eixo então da cidade vai ser em torno dessa estrada, que foi uma estrada muito importante para o país, né? Porque é por ela que se chegava a Minas, do ouro, né? Levando os itens essenciais para a utilização, o que se consumia em Minas naquela época, e trazer o ouro e trazer também a produção do café, né? Essa estrada Magé-Sapucaia, ela subia a serra pela Serra dos Órgãos, já era uma variante da Serra da Estrela, e de Teresópolis ela vai em direção ao Vale do Rio Preto e vai alcançar ali Sapucaia, daí a ponte de Sapucaia, e em direção à Mar de Espanha, Levi Gasparian, e até pegar o Paraibuna e seguir em direção a Minas, fazendo essa conexão com o Vale do Café. Ou seja, tinha um posicionamento estratégico ali, né? Tinha um posicionamento estratégico. Ela foi muito importante. E dela surgem vários caminhos alternativos, porque essa é a estrada oficial, né? É onde tinha uma grande possibilidade de ter um assalto, né? De ter os registros, que era quem assaltava, na verdade, claro. Quem passava com ouro, né? A função do registro no Império era no Brasil Colônia era de ver quem estava passando ali com alguma coisa que tivesse que pagar tributo à coroa, né? E eles tinham que, para evitar essa polícia rodoviária da época, o cara criava os caminhos alternativos. E desses caminhos alternativos, que era uma coisa muito bem engendrada, é que surgiram inclusive muitos povoados e até cidades na região serrana, em função desses caminhos alternativos, porque a empresa do contrabando de ouro, a empresa que tentava burlar o fisco, envolvia muita gente, eu digo, 1.000, 2.000 pessoas, é uma loucura. Eles tinham uma estrutura tão grande, num processo de ocupação do país, eles arrumavam gente, então, para fazer um processo de colonização de uma região, e iam plantando essas pessoas em certos trechos de mata fechada, onde o caminho, só eles tinham a chave, eles sabiam que entrava depois daquela pedra, naquela grota, assava um caminho tal, do Monte Luva. Os bandidos da época tinham os seus caminhos alternativos, né? Só eles podiam usar e cobravam pedágio para outros bandidos também usarem. Então, desses lugares, eles tinham que plantar uma pessoa ali para ser o olheiro. Porque para ficar de olho também, né? É dessa época aí o Tiradentes, por exemplo. O Tiradentes era o Alferes. Essa hospedaria é a que o Tiradentes ficou? Essa hospedaria. Olha que bacana. Ele não deixou, não tinha lá um livro de presença para ele ter assinado. Né? Mas os antigos dizem que nessa hospedaria é onde não só o Tiradentes, mas os outros soldados da coroa que tinham que passar a noite, né? E ali, claro, tinham os olheiros que sempre tem conversa. É tipo uma bodega, né? A pessoa chegava ali, jogava conversa fora ali, e contava, eu tô vindo, prendi aquele cara ontem. Cachaça mesmo, não tinha negócio de vinho, não. Naquela época era cachaça mesmo, que o povo gostava, né? Eu encontrei, estou indo buscar tal sujeito em tal lugar, que está espreitando as pessoas na curva tal. Então, ou seja, as conversas ali precisavam ser compartilhadas. E esses olheiros também eram elementos importantes nessa empresa
que é a empresa do roubo do ouro. O Brasil é fantástico, porque esse Brasil que a gente está falando é o Brasil de antes de 1800. Não Brasil, é o de agora, com a é, prisão do prisão, não, né? Não, esse Brasil é top, né? Então, o Brasil antes da chegada da coroa portuguesa, em 1808, né? E aí cria-se o Império Brasileiro a partir daí, dos anos 20, era um Brasil completamente diferente desse Brasil de hoje, né? Do Brasil, dessa estrutura que a gente conhece mais, claro. E a gente só conhece alguma coisa do Brasil Império em função dos viajantes, dos franceses, dos ingleses, dos alemães, de quem fazia algum tipo fizeram os registros, né? Claro. O Debré mesmo, se não fosse o Debré, a gente não teria nem os hábitos do início ali do período, né, desse período de redescobrimento do Brasil, os registros de escravos, dos fazendeiros, o registro da época de ouro do café vem a partir da missão Debré, né, que o Dom João traz essa turma para dar uma olhada no Brasil e fazer esse registro de como era o Brasil naquela época. Então é muito interessante ter um olhar também para esse Brasil de antes de 1808, porque é dele que tem aí o Tiradentes, é um personagem desse período. O Tiradentes vai ser morto lá em 1792, então, ou seja, a gente está falando da hospedaria, essa hospedaria de Teresópolis, no período de 1770, 1760, ou seja, essa hospedaria é do tempo de índio, dos coroados passando por Teresópolis em busca de, tentando fugir dos coitacazes lá dos sambaquis, né, da região dos sambaquis, da região dos índios do mar, que subiam para comer índio em Teresópolis, para buscar os índios aqui para levar como caça. Ou seja, é um período interessante. Pena que a gente teve pouco registro e tem muita fantasia, até de alguns historiadores, sobre esse período, né? Já de 1808 para cá, graças à missão Debré, graças aos registros dos ingleses, viajantes, dos franceses, que jogavam tudo no papel, dizendo o horário, dizendo os costumes, né? Então a gente tem uma memória bem melhor dos anos 1800 em função desses viajantes. Essa imagem é de quando? Registrada em quando? Essa imagem é recente, ela é dos anos 40. A hospedaria vai estar bem mais depreciada nos anos 60, que são as últimas imagens dela. Mas essa aí é de 1930 a 40, e uma imagem fantástica, não mostra bem a qualidade dessa imagem, é uma imagem, eu tenho ela com alta definição, fotografia original, eu já tinha uma cópia dessa fotografia anteriormente, depois eu venho nesse acervo agora do Sumavielli, lembrando o Pereira e a Isa, que me deram a confiança de guardar esse acervo do Sumavielli. Está lá essa fotografia original, altíssima perfeita, definição. Né? Quase mostra o Tiradentes ali na janela, né? Muito interessante essa imagem. Essa hospedaria, ela resistiu por quantos anos, então? Rapaz, 200 anos? Essa hospedaria, ela é de provavelmente 1730, Nossa. 1750, é muito antiga essa construção. Anos, então. E aí ela vai, você vê, ela vai passar pelo período do Tiradentes, né, que é 1760 até 1790, ela vai ficar meio que inativa, o período do Marcha em Teresópolis, ela já era um casarão velho, abandonado, já não funcionava como hospedaria de Três Córregos mais, não tem assim registro de quando ela parou de ser hospedaria, mas o almanaque Lesinger, ele fala dessa hospedaria de Três Córregos, ou seja, então nos anos 1840, o período do Marcha, ela estava ativa ainda, né? E ela foi destruída por uma maldade, uma falta de preocupação das pessoas da época, porque ela foi destruída agora em 1968, e ela ficava do lado da estrada de rodagem, né? Foi aberta a estrada no trecho, quando estava abrindo o trecho Teresópolis além Paraíba, que a estrada Teresópolis-Rio foi inaugurada em 1959, e logo em seguida começaram a abrir o trecho do Soberbo até a Prata, e depois indo até a estrada primitiva de Além Paraíba, em direção a Sapucaí e Além Paraíba. E viram aquela casa ali abandonada, resolveram destruir. Não teve ninguém com essa preocupação de preservar. Era um sítio histórico fantástico. Não tinha necessidade, né? Já que não tinha nenhum tipo de impedimento. Ela ficava bem ao largo da estrada, onde tem ali, antes, a última curva
antes de chegar ao pedágio de Três Córregos, Sim. antes da igrejinha, né? Antes da igreja. Aquela Sim. coisa forte que Aham. vai à esquerda, ela ficava onde tem aquela comunidade ali, tem uma rua por dentro, né? Ela Onde ficava fizeram a naquele via canto ali. alternativa por trás, né? Não, aí do lado de cá não, na beira da pista mesmo. Na beira da pista? Na beira da pista, Olha. tem o asfalto, né? Não Tem tinha um sítio, tem um sítio à direita da estrada e à esquerda tem ali umas mecânicas, alguma coisa ali, aquele furdunço ali, que é uma coisa bem feia, bem desorganizada, inclusive, né? Na margem de estrada, uma área meio que... E ela ficava naquele ponto ali. Uma pena que foi destruída. Tem uma imagem do prefeito Nestor Pinto, de 1930, que aparece, ele estava melhorando essa estrada para lá em Paraíba, aparece ele sentado numa charrete, assim... E ao fundo a hospedaria. Ao fundo a hospedaria. Dá para localizar bem onde era a estrada e onde era a hospedaria. Interessante. Uma pena que ela foi destruída, e alguns historiadores brasileiros vêm a Teresópolis para fazer esse registro dessa hospedaria. Eu já vi imagens dessa hospedaria em livros de história do Brasil, falando da passagem do Tiradentes sobre Teresópolis, né? E veja bem, né? 1770, 80, que a gente está falando disso. Depois, em 1819, 20, o filho do Tiradentes vai ganhar uma posse de terras em Teresópolis, sendo o Tiradentes execrado pela coroa, né? Ou seja, o filho não dizia para ninguém que era filho de Tiradentes, e ele foi virar soldado da coroa e vai ganhar, então, como prêmio pelos seus bons trabalhos. Essa posse aqui. A coroa ganhou uma posse em Teresópolis, que é o bairro chamado Posse hoje. Então, vocês tem muita história. A gente reclama que não conhece a história antiga, não tem registro. A própria coroa não tinha história de quem era o tal do... Nem ele sabia. Deram uma terra para o filho do cara que era... Que era o cara que tinha até tinha até a terceira geração condenada pela Maria, a louca, né? Maria louca, doida. Tá vendo, gente? Resistiu a 200 anos de tempo, mas não resiste à modernidade. A modernidade. Não resistiu à indiferença da modernidade, né? É uma pena. Chefe, amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Está imobilizado isso aí, não vai fazer mais nada. Vai ficar uns 3 dias, mas é bom. O médico disse que é assim que tem que ser. É assim. Vamos obedecer, né? Vamos mobilizar. Olha, agradecendo a sua participação, a sua audiência. Não se esqueça, amanhã, no nosso Jornal Impresso, cobertura completa sobre essa mudança aí do secretariado do Vinícius Clausen, entre muitas outras coisas. O nosso jornalismo está aí, né, para levar até você os fatos e acontecimentos da cidade. Muito obrigado pela sua participação ao longo do programa. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Solicite o gás natural canalizado e garanta economia e fluxo contínuo de gás.